Cegueira espiritual. A falta de visão com respeito à importância da alma atinge a maior parte das pessoas, cristãs ou não. Por isso está escrito que o Deus deste século, muitas vezes usando a religião, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a palavra de Deus, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Não podemos pensar que só os incrédulos sem religião são atingidos por essa cegueira, pois temos visto muita gente perdida também dentro das denominações evangélicas. Grande parte dos planos ardilosos de Satanás acontece através de dogmas, conceitos e práticas meramente religiosas. Quantas mentes endurecidas para a verdade, convencidas da salvação e mergulhadas na escuridão das suas próprias opiniões temos visto dentro das igrejas? Portanto, qualquer pessoa que se deixa governar pela sua alma entrega o controle da sua vida ao mal e colherá as consequências disso. Para cegar a mente das pessoas, Satanás só precisa acessar as suas emoções, provocando paixões, ambições, vaidades, insatisfações, exatamente como aconteceu com o primeiro casal no Éden. Adão e Eva não caíram em pecado sem querer. Eles tinham consciência de que, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estariam contrariando a vontade de Deus. Contudo, diz o texto sagrado: E viu Eva que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. O primeiro erro de Eva foi se aproximar da árvore proibida. Se ela sabia que o seu fruto era desaprovado por Deus, por que se aproximou dela? Se foi por curiosidade, o que ela usou naquele momento? O pensamento, espírito ou a alma, coração? A Bíblia diz que ela viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ou seja, ela viu o fruto, gostou, comeu e ainda deu ao seu marido. Por desprezar a palavra de Deus, Eva viu beleza onde não existia. Assim é o coração. Ele leva o ser humano a ter uma visão distorcida e desproporcional das coisas. Nos dias de hoje, é comum, por exemplo, encontrar pessoas que só veem o prazer num adultério. Elas não conseguem enxergar o rastro de destruição que esse ato provoca nelas e nas suas famílias. Assim também acontece com o vício que envolve o viciado de tal forma que este perde o seu dinheiro, a sua credibilidade, o seu emprego e até a sua vida, mas não reage para se libertar. A composição humana era perfeita e primorosa antes da queda do homem. Primeiro, sob o prisma espiritual, espírito, depois a alma, afeto e emoções, e finalmente o físico, matéria e corpo. Porém, com o advento do pecado, a visão espiritual se perdeu e deu lugar à visão emocional, ou seja, a parte espiritual que estava ligada ao Espírito de Deus foi neutralizada pela parte emocional. Contudo, se Adão e Eva falharam em manter a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus não falhou, mesmo tendo ficado frente a frente com Satanás. Ele foi tentado e passou por provas e desertos, mas conservou em si a imagem do Deus invisível e perfeito. E todos que, como Jesus, são espíritos vivificantes, resistem ao mal e têm a luz do Evangelho todos os dias brilhando em suas mentes. Porém, os que não nasceram de novo permanecem como Adão, sendo apenas almas viventes. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, versículo 45. O novo nascimento resgata a alma. Como sabemos, Adão e Eva andavam plenamente felizes e em perfeita comunhão com Deus no jardim do Éden, até que provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Altíssimo havia dito para não comerem.
Satanás incitou a Eva a provar, desafiando assim a ordem divina. Entusiasmada com a falsa promessa feita pela serpente de que se tornariam mais sábios e entendidos, Eva aceitou a oferta do diabo, comeu do fruto e ainda o deu ao seu marido. Note que Eva foi enganada por Satanás, mas Adão pecou deliberadamente. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. O homem havia escutado do próprio Deus as consequências da desobediência. Logo, ele estava consciente do seu erro. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Embora a forma como o pecado foi concebido em cada um tenha sido diferente, vemos o desejo da alma prevalecendo em ambos. E foi justamente essa rebeldia da alma que tornou o pecado tão atraente e desejoso aos olhos deles. A queda de Adão e Eva mudou a condição deles drasticamente e fez com que a raça humana também sofresse os mesmos efeitos, ou seja, por meio do homem veio o pecado, e por meio do pecado veio a morte, tanto a física quanto a espiritual. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como Adão e Eva, todos os homens sentem vergonha, culpa e medo de Deus. Por isso o ser humano só tem um encontro com ele depois de muito se cansar de fugir da sua presença. Por meio do primeiro casal, toda a humanidade nasceu despida das suas vestes de santidade e luz. Assim como um galho morre ao se desprender de uma árvore, o homem morreu espiritualmente quando se distanciou do Altíssimo. Em vez de perfeitos filhos de Deus, todos os seres humanos nasceram filhos da sua ira e sujeitos à maldição eterna por causa do pecado cometido por Adão. Foi para livrar da morte eterna e fazer reconciliação entre o homem e Deus que o Senhor Jesus veio. Em vista disso, todos precisam passar pela transformação interior, que é o novo nascimento. Este proporciona ao ser humano a perfeita imagem e semelhança do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Uma pessoa sem o Espírito de Deus tem a sua alma governada pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16. Separada dele, ela vive sujeita aos seus apetites carnais. Em Adão, o ser humano só é alma vivente, mas no Senhor Jesus Cristo ele se torna espírito vivificante, pois é regenerado e pode voltar a viver em comunhão espiritual com o Todo-Poderoso. Portanto, embora algumas pessoas tenham um corpo saudável, comam, bebam e se divirtam, aos olhos de Deus, elas podem ser cadáveres espirituais. Aqueles que não experimentaram o novo nascimento são considerados por Deus como estando mortos em seus delitos e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Foi sobre isso que o Senhor Jesus falou com Nicodemos, que era um filho da religião, mas não filho de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. João 3, versículo 3 ao 7. É importante frisar que, enquanto uma pessoa não nasce de novo, ela tem o seu corpo governado pelo seu coração, que é enganador e perverso. Ser regenerado pelo Espírito Santo é receber a capacidade de ter o seu espírito dirigido pelo Espírito de Deus. Logo, você passa a ser uma criatura espiritual vivendo num reino espiritual. Para os espirituais, a palavra, que é o espírito e vida, é suficiente e capaz de os convencer a respeito da vontade de Deus. Ela aconselha o nosso intelecto, o qual guia nossa alma na administração do nosso corpo. O corpo não tem escolha. Ele vai se submeter à alma, tanto para o que é bom quanto para o que é ruim. Por outro lado, a alma tem a liberdade de aceitar ou não a direção do espírito humano e do Espírito de Deus, pois a vontade divina nunca foi imposta ao homem. A inteligência humana avisa a alma quando algo está errado. Mesmo assim, a alma luta para impor a sua vontade. Quantas doenças e problemas as pessoas não enfrentam por terem uma alma indomável? Umas comem demais, enquanto outras comem de menos, para alcançarem um determinado padrão de corpo. Divertem-se muito, vivem uma vida desregrada e têm vícios. O resultado é a insônia, o esgotamento e a debilidade física. Isso mostra que, quando a alma governa o corpo, sem a direção do Espírito de Deus, ela induz o corpo ao erro. Mas quando o Espírito de Deus guia a alma, ele conduz toda a vida da pessoa ao centro da vontade de Deus, ao equilíbrio e à sensatez. Essa é a grande diferença entre a alma que é espiritual e a alma que é carnal. A alma redimida está sujeita à voz do Espírito de Deus, ao passo que a alma perdida é refém das cobiças do coração enganador. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, alma carnal, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. A alma e o Espírito. Quando Adão deu ouvidos à voz de Eva, Gênesis 3, versículo 17, ele se sujeitou à vontade dela. O mesmo se deu em relação a Abrão. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, versículo 2. Então vemos que quando a cabeça se submete ao corpo, isso causa problemas. O espírito humano é tipificado pela sua razão, está na cabeça. A alma humana é tipificada pelo coração, está no corpo. E o corpo, na sua totalidade, é a matéria que abriga o espírito e a alma. Deus fez o homem perfeito ao criá-lo à sua imagem e semelhança. O espírito humano se submetia à voz do Espírito de Deus. O corpo se sujeitava à alma e esta se submetia ao espírito humano, ou seja, toda a complexidade do corpo humano se harmonizava com perfeição para mais tarde servir de templo para o Espírito Santo. Porém, com o pecado, a vida da matéria, ser humano, foi corrompida e perdeu seu estado original de perfeição. O espírito perdeu o controle sobre a alma, porém continua tendo a capacidade de ouvir a voz de Deus e da consciência. A alma, por sua vez, se posicionou como senhora do corpo, matéria, e descambou para a realização dos seus próprios caprichos. Já a matéria, corpo, por causa das más escolhas da alma, colhe os frutos da guerra entre o espírito e a alma, confirmando assim o que está escrito. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Há uma batalha diária sendo travada e o resultado dela deixa claro o contraste que existe entre a vida de quem é guiado pelo coração e a de quem é guiado pelo espírito. A nocividade do coração, alma, vai além da imaginação humana e nos faz entender por que o Senhor Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne, alma, é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41.
Portanto, no combate da fé, cabe a cada cristão guardar o seu coração das influências do mundo e blindá-lo com o pão diário da palavra de Deus. Essa é uma tarefa pessoal, intransferível, imprescindível para que possamos receber a nossa herança eterna. É importante ressaltar que, nesta árdua guerra, nem mesmo o Senhor Jesus pôde viver sem ser dirigido pelo Espírito de Deus. Para que o seu Filho pudesse lhe servir aqui na terra e fazer a sua vontade, o Altíssimo fez vir sobre ele a plenitude do seu Santo Espírito. Ou seja, para guiar o coração, alma do Senhor Jesus, Deus deu a ele o seu Espírito. Ao se mover, pensar e agir sob a influência do Espírito Santo, o Senhor Jesus manteve a sua pureza e perfeição até a morte. Só assim ele pôde servir como Salvador daqueles que nele depositam a sua fé. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 2. Ora, se o Filho de Deus precisou do Espírito Santo neste mundo, certamente ele é fundamental para nós também. Falamos muitas vezes sobre o primeiro casal do mundo e como Deus projetou a sua criação para entender melhor a condição da humanidade hoje. Sabemos que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Criador, e enquanto mantiveram comunhão com Ele, o espírito deles era conduzido pelos dons, como o de sabedoria, de conhecimento e de discernimento do Espírito Santo. Durante o tempo em que a alma deles foi submissa ao Espírito, eles tiveram a sensibilidade divina para gozar do seu maravilhoso fruto, como o amor, a alegria, a paz e o autocontrole do Espírito Santo. Os dons na vida de Adão e Eva eram a forma de Deus os capacitar espiritualmente para que as suas vidas fossem edificadas com perfeição nesse mundo. Era também um tipo de habilidade sobrenatural que promoveria a comunhão com todas as demais pessoas que viriam a partir deles. Ou seja, a vida na terra seria de equilíbrio e estabilidade, com os dons e o fruto do Espírito. Mas com o pecado, toda essa perfeita harmonia divina se perdeu e eles foram expulsos do jardim do Éden. Contudo, com o sacrifício do Filho de Deus, os que nele têm crido de corpo, alma e espírito passam pela porta que é Jesus e retornam ao jardim da pureza. Isso significa dizer que o paraíso perdido pode ser resgatado quando há o nascimento da nova criatura. A partir daí, uma vida incomparável passa a existir dentro daqueles que creem. Por exemplo, do Espírito Santo, eles recebem a mente de Cristo no seu espírito e um novo coração. Eles não desfrutarão da presença de Deus apenas pelas tardes, mas em todo o tempo, pois através do batismo eles passam a servir como templos do Deus vivo em espírito. Portanto, os dons dizem respeito ao novo espírito, enquanto o fruto diz respeito ao novo coração sensível aos sentimentos divinos. Por isso, a promessa de Deus de um novo espírito e um novo coração é tão enfática. Não há como viver a fé com perseverança até o fim dos nossos dias se não formos divinamente capacitados com essas dádivas. E lhes darei um só coração, e um novo espírito porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 ao 21. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36, versículo 26 ao 28.